mudar aqui de assunto e com o Felipe, porque também eu estou curioso de saber sobre Gabriel Bortoleto, que acabou conquistando aí a 18ª posição, era para ser o 17º, até a reta final, acabou perdendo essa última, chegando à última posição dentre aqueles que completaram a prova, né, na reta de chegada. O que você acha, Felipe? O que você vem observando aí, Bortoleto, especialmente depois dessa trinca, né, dessas 3 corridas seguidas da Fórmula 1? Eu acho que as últimas 2 corridas foram as mais discretas, em que ele fez um quali abaixo do companheiro Nico Hülkenberg, e está muito claro que este ano acompanhar o carro da frente está mais difícil, ultrapassar está mais difícil, ainda mais com um carro ruim, e que acho que, assim, se a missão do Bortoleto é terminar à frente do Hülkenberg ou ultrapassar outros carros que estão ali atrás, cara, ele vai ter que achar uma ótima volta em quali, largar em P16, sabe? Achar aquele P16, virar a primeira curva em P16, P15 e ficar ali se segurando. Não foi o caso hoje no Bahrein. Sim, ele levou tempo do Hulk, mas andou ali no pelotão do fundo com o carro que tem. Aí eu sei que falar isso pode parecer passar o pano, mas se você acha que o correto é falar que fiasco, que vergonha, eu não estou arrumando desculpas para justificar ele atrás do Hülkenberg. Isso foi um fato nas 2 corridas, mas que me parece um fato esperado. Sim. Se ele ficar as 24 corridas atrás assim, eu vou falar, olha, ruim ele ter ficado as 24 corridas assim. Mas a gente já sabe que não foi, nas anteriores, não foi assim o ano inteiro. Ele teve momentos de destaque em relação ao Hülkenberg. Assim como aquilo não é, opa, temos um Verstappen brasileiro, para não citar um Senna, que eu odeio ficar usando o nome do Senna em discussão de jovens pilotos nacionais, assim como ele ir ao Q2, não era, opa, vuvuzela na janela, não é, para mim, ele ficar 2 corridas dominado, porque ele foi dominado pelo Hülkenberg, mas assim, se disser assim, o Hülkenberg ficou em 7º. O que eu acho engraçado, e eu não querendo pautar o motorsport, mas agora que me ocorreu uma pauta que é legal, vamos pegar os novatos. Vamos pegar todos os novatos. Cada novato tem um carro, com esse carro, cada um tem uma expectativa e uma realidade. Eu acho que o Kimi Antonelli está fazendo um ótimo começo de ano. Compara o Russell. Ele está perto do Russell? Não está. E a gente está falando, uau, Antonelli, que foguete. Se o Antonelli fosse João Silva, a gente estava destruindo o João Silva. Porque olha onde está o Russell. E isso vale para os outros também. O Radiaro hoje foi pontos. E se o Tsunoda com esse carro, para citar um exemplo desse ano, fosse 7º, 8º? Como a gente viu na primeira corrida, em que ele errou na volta de apresentação. E isso dá para usar outros vários. O Lawson e tudo mais. Tudo bem, alguém vai falar que o Berman está fazendo um bom ano. Está fazendo um bom ano. Deixa eu até ver a classificação, porque ele somou ponto em 3 corridas. Tem 6 pontos. Só que o Ocon tem 14. Eu não estou espelhando essas situações para detonar os outros Hulks. Eu estou falando que, por ser gringo, eu falo, nossa, o Berman está fazendo um bom ano. Para mim, o ano do Berman, bom. Mas se fosse brasileiro, a gente tava 14-6, moçada. É isso que me pega, entendeu? Isso posto, 2 corridas se passaram, as últimas 2, em que o Hülkenberg dominou o brasileiro. Mas eu acho que tem muito... Porque, assim, para mim o que está sendo engraçado é ler quem define como fiasco, como enganação. Se fosse bom... Putz, cara, esse carro... E, assim, nessa faixa, com um carro bom, vamos voltar Russell e Antonelli. O Russell, num carro bom que tem, numa boa corrida é 3º, é 4º, legal. O Antonelli, se faz um serviço muito abaixo dele, cai para 7º, 8º. O delta de queda lá no miolo, então o Hülkenberg, que é um cara capaz, quando encaixar uma volta, ele vai lá para 14º. E o Bortoleto é 20º, 19º. Um pelinho faz diferença ali. Diferentemente, mais na frente, entendeu? Na frente ali, eu me lembro bem do ano do Nelsinho. O ano do Nelsinho, 2008, cara, ele tomava sempre 2, 3 décimos do Alonso. Cara, é coisa pra caramba. Só que era meio do bolo. 2, 3 décimos naquela faixa,
o Alonso tirava no auge do Alonso, hein, gente? Ele tirava leite de pedra a sétimo, ou 2, 3 décimos, o Nelsinho era 13º, 14º, ficava esse buraco. Lá na frente, o Kovalainen tomava 3 décimos do Hamilton, o Hamilton era primeiro, o Kovalainen era terceiro, quarto. Então, assim, o que eu estou propondo aqui é a discussão, entendeu? É o debate, é o olhar macro. É eu mesmo, comigo, evitando tomar leituras diferentes. Porque eu tenho certeza que se o Kimi Antonelli fosse João Silva, se bobear até eu tava, opa, que escovada ele tá tomando do Russell, hein? E a gente não tá falando isso do Kimi Antonelli, porque eu não acho que a gente tem que falar isso do Kimi Antonelli. Então é isso que eu acho que a gente tem que tomar devidos cuidados. Eu não estou aliviando, acho que realmente foram 2 coisas assim, em que ele não fez a diferença no carro ruim que ele fez, embora também não acho que o Hülkenberg tenha feito a diferença na Sauber. Ele só foi melhor que o Bortoleto e com isso ele ficou 2, 3 posições na frente. Uau! Especialmente ontem, né, no grid de largada, o Bortoleto larga em 20º e o Hülkenberg larga em 18º. A gente discutiu aqui também sobre a estratégia da Sauber em parar o brasileiro logo depois do safety car, na segunda volta, e fazer com que condenar ele basicamente a utilizar um composto duro durante toda a corrida. Sim. Basicamente, assim, no final já certamente o pneu na lona, né, quase explodindo ali, o que seria muito pior. Vocês querem fazer? Peraí, vocês querem falar alguma coisa? Porque a gente tem algumas aspas do Bortoleto sobre isso também, que ele meio que tá respondendo essas críticas que ele tá recebendo nesse começo de campeonato. Ele falou o seguinte, ó: você nunca para de aprender na Fórmula 1. Essa é a minha visão. Já ouvi isso de muitos campeões mundiais. Acho que ainda preciso ganhar um pouco mais de confiança com o carro. Mas não é como se eu estivesse muito longe, sabe? É que vocês, e ele fala, todo mundo vê o resultado final. E aí parece frustrante. Mas eu tenho um companheiro de equipe muito experiente. E não é como se ele estivesse andando no top 5. Pois é. Ele me superou, mas tá tudo bem. São as minhas primeiras corridas. A gente sempre anda muito próximo em classificação, ritmo de corrida, tudo. Então, acho que estou em uma posição decente, mas ainda com bastante margem para melhorar. E, de fato, se a gente lembra, por exemplo, o GP da China, ele comete um erro, tudo bem. Tem a rodada ali no começo da prova, vai, troca, e ele sai do box, vamos lembrar, 22 segundos atrás do Hülkenberg. Ele termina a corrida 9 à frente. Exatamente. Tanto que, naquela corrida, houve também a troca de posições do mesmo jeito que teve hoje. Sim. Tem a orientação para troca de posição entre os dois. Na China, favorecendo o Bortoleto, que estava mais rápido. Hoje, favorecendo o Hulk, que realmente estava bem mais rápido. Sim, e também ele pôde acelerar muito mais do que o próprio... E Eric, e aí é aquela coisa, né? Quando o Bortoleto vai para a última, aí ele tinha que administrar pneu. Eu acho que foi uma prova para ele administrar muito pneu, aprender a comportar. E aí, quando eles se trombaram, o ritmo dos dois era outro. Mas mesmo fazendo isso, ele não acabou tão longe, na minha opinião. Assim, repito, se ele terminar ele acabou o quê? 10 segundos, 12 segundos, posso estar enganado. Depois vale a pena dar uma olhada, se puder olhar. Cara, isso não é pouco. A hora que eu olhei estava até menos, tá? Mais ou menos 14 segundos. 14 segundos não é pouco. 14 segundos não é pouco, mas cada um com uma estratégia. Mas, cara, uma coisa horrorosa é quando tiver 45 segundos, outra corrida, entendeu? Quando os dois fizerem corridas diferentes. Eu ainda acho que eles fazem a mesma corrida, com o Hülkenberg à frente. Eles estão ganhando a mesma corrida. O dia que o Hülkenberg subiu um degrau com essa Sauber e o Bortoleto não, aí é um problema. Mas para mim eles estão correndo a mesma corrida.